Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Hoje, 6 de março de 2023. O assunto é assinaturas em controle de ponto. Para que se tenha uma ideia da importância desse tema, pesquisando o ranking, as estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho, é importante lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho imagina a Justiça do Trabalho como um funil. Né? Qualquer causa que você promove, ela é apreciada pela primeira instância. A segunda instância é o Tribunal Regional do Trabalho, também aprecia qualquer causa. Já o Tribunal Superior do Trabalho é uma instância meio que extraordinária, não chega tudo lá. Existe um crivo muito grande em relação aos processos que serão apreciados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Para você ter uma ideia, o segundo título mais debatido no Tribunal Superior do Trabalho é horas extras. E o quarto é intervalo intrajornada. Intervalo também tem a ver com controle de ponto, com jornada. Então, assim, é um tema de muita relevância. A pergunta é: eu sou obrigado a colher a assinatura do empregado no controle de ponto? Isso é dúvida de empregado e de empregador. Esse controle de pontos sem a assinatura, ele tem validade ou não? Eu vou explicar o que a lei prevê, o que a jurisprudência entende e qual a minha opinião. Primeiro, não existe na legislação, na consolidação das leis do trabalho, nenhum artigo dizendo, afirmando que o controle de ponto, né, o registro de ponto, o registro de jornada, ele só é válido com a assinatura do empregado. Isso não está escrito em canto nenhum. Quanto à jurisprudência, eu separei aqui uma jurisprudência da primeira região, é um Tribunal Regional do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte: controle de ponto sem assinatura do empregado. Validade dos documentos. Ponto. A lei não estabelece como requisito de validade dos controles de frequência a aposição de assinatura do empregado, de forma que os cartões de pontos juntados pela demandada, pela empresa, pela reclamada, não podem ser considerados inválidos como meio de prova, apenas por serem apócrifos. Apócrifo é aquele documento que não tem assinatura. Assim, não vislumbrando a inidoneidade, é um juridiquês grande, né? Inidoneidade é assim, a invalidade dos controles de ponto pela simples ausência da assinatura do empregado, ele dá nessa jurisprudência, nessa decisão, validade ao controle de ponto. Minha opinião, eu entendo que, apesar de tudo isso, não custa nada o empregado assinar, porque é até normal, quando você abre um registro de ponto, tem lá o campo de data e assinatura. Então, eu entendo que, apesar da lei não fixar, se consignar, se existir a assinatura do empregado, sem dúvida que aquele documento ali terá uma maior validade. Ele não poderá ser facilmente impugnado. Esse entendimento que eu estou trazendo aqui é da maioria, da grande maioria dos juízes. Vamos dizer assim que 80% dos juízes entendam que a falta de assinatura não diz por si só que o documento não é válido. Porém, temos aí 20%. Então, imagine que seu processo cai na mão desses 20% e você vai ter que pagar um depósito recursal, que é caríssimo, e recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho, tentando que a jurisprudência seja respeitada. A partir do momento que esse documento não é assinado, e aí só para ilustrar, permite que o empregado simplesmente diga: olha, esses controles de ponto não são os meus, eles foram adulterados, eles foram manipulados. Porque eu sempre trabalhei na jornada extraordinária que consta da minha reclamação trabalhista, que está lá escrito na petição inicial. Então, a empresa ela manipulou esses controles de ponto, porque isso vem do banco de dados que está de posse da empresa e não tem minha assinatura. Então, é um documento unilateral. Portanto, diante desse contexto, deixando claro, a lei não exige, a jurisprudência também é pacífica. A minha recomendação é contrária a estes dois pontos que eu citei. Eu recomendo que assine o ponto, porque isso não dá brecha para nenhuma discussão. É isso.
Em breve a gente volta. Tchau.